Vamos agora falar sobre o TBT do Bom Dia Piauí, que dessa vez relembra uma tragédia que aconteceu há 12 anos aqui no nosso estado. A equipe do Renan Nunes viajou, saiu aqui de Teresina, rumo ao norte do nosso estado, para dar essas informações, recontar essa história. Bom dia, Renan. Bom dia, Felipe. Bom dia para você que está em casa. O dia 27 de maio, gente, é um dia muito emblemático e que está marcado na memória de muita gente, Felipe. Mais de 4.000 pessoas impactadas direta ou indiretamente pelo rompimento da barragem de Algodões, que fica em Cocal, região norte do nosso estado. Essa semana nós voltamos a Cocal para recontar algumas histórias e para mim Cocal é particularmente uma experiência pessoal, Felipe. Eu tive na barragem 2 semanas após ela ter rompido e vi de perto, 12 anos atrás, toda aquela destruição. E agora voltei lá para recontar parte dessa história. É o que você vai ver agora no TBT do Bom Dia Piauí. O silêncio do paredão imponente revestido pela mata só foi quebrado uma única vez na história. Um barulho ensurdecedor que marcou a vida de milhares de pessoas que viviam nas proximidades da barragem de Algodões, em Cocal, a 260 quilômetros de Teresina. É impressionante o volume de água que está descendo ali, ó. Esse registro em vídeo já foi visto milhares de vezes ao longo dos últimos 12 anos. Ele foi gravado pelo seu Vladimir Albuquerque, na época agricultor e dono de um balneário na beira da barragem. Fica gravado na memória da gente que se fechar os olhos parece que eu estou vendo. Ela começou de pouco, fazendo um barulho muito grande com a água de cachoeira mesmo. Só que aos poucos ela foi desmoronando e foi abrindo a cratera, abrindo e a água pesando para frente. E as pedras rolando, só via o estrondo e a situação, a poeira subia assim, uma fumaça como que fosse uma fumaça, mas não era. Na verdade era uma neblina que a água conseguiu fazer de tanta velocidade que ela vinha. Hoje, pouca coisa lembra a grande barragem que ficava aqui. Há pedaços da construção, como os degraus do sangradouro, alicerces das casas levadas pela água e um grande vale cheio de pedras, por onde o leito do calmo rio Pirangi escorre. Revisitar Algodões mexe com as memórias e com as lembranças de quem viu a tragédia de perto. A primeira vez que eu vim aqui em Algodões foi há 12 anos atrás, como voluntário, para ajudar as vítimas do rompimento da barragem. Hoje, ela pouco lembra o que um dia já foi uma das maiores represas do Piauí. Mas o que não dá para esquecer mesmo é que esse lugar também foi cenário de uma das principais tragédias que o nosso estado já viu. Há 12 anos, tudo que havia da barragem para frente foi varrido pela força da água. O paredão não suportou o volume e começou a quebrar numa das laterais. Foi rompendo, aos poucos, até que às 4 da tarde de um 27 de maio, uma enxurrada engoliu tudo que havia pela frente. A água ia chegando e eu estava dentro de casa. Aí, quando a água quebrou o canto do peituri e a esteira ringiu e o chão tremeu, eu saí dentro de casa. A tragédia de Algodões ganhou repercussão nacional. Como uma barragem com 5 anos de uso poderia se desfazer em questão de minutos? O noticiário nacional mostrou vítimas em desespero, famílias que perderam casas, criações de animais, peixes, centenas de hectares de plantio. A força da enxurrada que arrasou a região próxima à represa destruiu estradas e isolou parte do litoral do estado, como mostram os repórteres Amorim Neto e Magno Bonfim. A tragédia de Algodões ocupou um longo espaço na programação da TV Clube. Por vários dias, nossas equipes permaneceram ali, acompanhando a operação de resgate e assistência às vítimas, em meio ao caos e à necessidade de mostrar ao Brasil o que aconteceu no pequeno município de Cocal. Reparem no que sobrou da igreja do povoado. Apenas este pedaço de parede, ó. Ao ouvir as histórias de famílias que perderam todo mundo, eu conversei com uma senhora que havia perdido o pai,
sabe, o marido, os filhos, a família quase toda. Teve um momento que não deu mais para conter a emoção. Chorei mesmo e chorei muito. Na época do rompimento, as vítimas tiveram pouco tempo para fugir da enxurrada. Teve gente que se abrigou na mata, em morros mais altos. Famílias passaram horas no telhado da casa inundada, esperando por socorro. Este aqui é o principal acesso da barragem de Algodões. Ele serviu como um corredor de salvamento, mas também de solidariedade. Seu Francisco não teve a casa atingida, mas ofereceu o local para abrigar e armazenar mantimentos. Depois daquele dia, Cocal nunca mais foi a mesma. Ninguém esquece nunca, ficou marcado. Até porque houve morte de pessoas conhecidas. E quando morre pessoas conhecidas assim na região, jamais a pessoa vai esquecer. Em 2011, a vida recomeçou para algumas das vítimas de Algodões. Elas foram realocadas em 4 agrovilas nas proximidades da barragem. A maior delas é essa aqui, a Agrovila Jacaré, que tem 115 moradias. E numa dessas mora a dona Fátima. Na época do estouro da barragem, além da casa em que ela e a família viviam, dona Fátima perdeu a coisa mais importante que tinha na vida. Esta foi uma das últimas fotos que as 2 filhas de dona Fátima fizeram antes de morrerem arrastadas pela enxurrada. A mais velha tinha 16, a pequena 11 anos. Naquela tarde, saíram juntas de casa para ir até uma mercearia. No meio do caminho, foram surpreendidas pelo nível da água, que subiu muito rápido. Que é uma dor que não acaba nunca. É uma dor, é uma coisa que eu sei que nunca vai passar, aquela lembrança. As 2 filhas de dona Fátima foram encontradas alguns dias depois, já sem vida. A mãe ficou com os outros 2 filhos e as lembranças daquele dia que nunca vai ser esquecido. Eu não esqueço daquela cena, eu não esqueço das minhas filhas nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca isso vai passar, vai sair da minha mente, vai sair do meu pensamento. Eu sei que isso nunca vai passar, nunca vai acabar. Tocar a vida após a tragédia não foi fácil. São memórias que não se apagam. Elas permanecem vivas em cada canto desse imenso vale ou nas expressões de quem perdeu alguma coisa com o rompimento da barragem. Nas agrovilas, a vida vai seguindo pacata. Numa delas, seu Vladimir segue tentando se distanciar dos traumas que surgiram após o desastre. Para confortar a própria dor, ele colocou no papel uma sequência de sentimentos que o acompanham até hoje. É autor de um livreto escrito em forma de cordel, onde descreve detalhes daquele dia. A barragem de Algodões, que há tempo foi construída devido a uma forte chuva, chegou a ser rompida. Muitos sofreram com perda e outros perderam a vida. Eu vou contar o que vi, que é a mais pura verdade. No dia que ela quebrou, fez um desastre completo. Levou o que tinha na frente, não escapou um vivente que estava ali por perto. Por mais que os versos se encaixem para contar a história, atravessar algumas delas é trazer de volta imagens capazes de calar as palavras. O prejuízo foi tanto, como já foi comprovado, gente ainda hoje chora e não estão conformados. Até os defuntos ficaram desabrigados. Inclusive o cordel, eu tenho uns trechos nele que eu não consigo ler. Mexe muito com minhas estruturas. E é muito difícil, sabe por quê? Porque a gente vê que no movimento do dia a dia, a gente esquece algumas coisas. Mas na hora que a gente revê os vídeos, revê a história, aí o negócio muda. Muito difícil. A tragédia não acabou com o desmoronamento do paredão. Nos anos seguintes, as vítimas continuaram sentindo os efeitos do desastre. Muita gente foi embora, talvez para esquecer o trauma. Quem ficou foi indenizado e tenta seguir adiante. Mesmo que outra barragem possa ser construída no leito do Pirangi, a de Algodões nunca será esquecida.
Capítulo dramático da história do Piauí, e o TBT do Bom Dia Piauí relembra fatos marcantes, nem sempre são aqueles mais animados, como a gente gosta, para deixar o nosso dia mais leve, mas a gente não pode esquecer, o TBT está aqui para isso. Renan, eu queria que você desse o seu relato pessoal de um repórter, de um cidadão piauiense que viu poucos dias depois que o rompimento aconteceu e agora que reviveu tudo isso. Como é que foi, Renan? Felipe, ouvindo as histórias dessas pessoas é como se eu estivesse lá, 12 anos atrás. Eu fui à barragem 15 dias depois que ela estourou. Muita gente ainda estava vivendo aquele drama. Os dias foram terríveis naquele dia. E eu ouvi relatos de pessoas que perderam tudo, perderam casas, as residências que foram varridas, gente que tinha balneário, criação de peixe. Do nada, em questão de minutos, perdeu tudo nesse desastre. E pessoas que fugiram daquilo, de toda aquela destruição, tiveram pouquíssimo tempo para poder escapar. Gente que escapou no telhado de casa, me lembro muito bem famílias contando isso, igrejas destruídas, o cemitério, até o seu Vladimir relata isso, ele diz que a cena mais desastrosa, a situação mais difícil que ele presenciou foi quando a água varreu o cemitério ali da localidade, acabou arrastando um caixão que havia sido colocado ali há pouco tempo, com o corpo de uma mulher, e esse caixão foi arrastado pela enxurrada, fora tudo que a água destruiu, e principalmente as 9 vidas perdidas nessa destruição, Felipe. E é até um depoimento que a gente quer mais uma vez rever e mostrar, porque a dor dessas famílias que perderam parentes, mães que perderam filhos, não vai se apagar nunca. É o caso da Dona Maria de Fátima, vamos ver. O tanto de tempo que está, no dia que eu estou preocupada, perturbada, que eu fiquei com depressão em alto grau, eu tomo remédio controlado até hoje. Quando eu estou muito perturbada, acredito que eu fico ouvindo a zoada da água. Gente, você acredita que hoje eu estou com aquela imagem d'água na minha cabeça, aquela zoada toda. Se houver realmente um projeto para a construção de uma nova barragem, essa população não tem a menor condição psicológica de morar próximo. É verdade. Quando eu estive lá segunda-feira passada, até vi lá um alojamento, os moradores contaram que era algo, a princípio, já para a construção de uma outra barragem, mas isso até hoje não saiu do papel. E os moradores, a maioria é unânime, assim, todos dizem, né? Se tiver outra barragem aqui, não pode ser no lugar daquela, tem que ser em outro ponto, porque do jeito que foi feito para os moradores, não há mais condições. Renan, eu lembro que as nossas equipes foram mobilizadas, não é? Isso você viu aí na reportagem. Muita gente foi para lá para cobrir tudo isso da nossa equipe aqui da Rede Clube. Eu lembro que uma das equipes, um repórter me contou que levou uma mochila, né, com uma roupa, uma muda de roupa, alguns acessórios, e eu lembro bem que ele tinha um biscoito dentro da mochila. Dias após, as pessoas lá já estavam, era sem mantimentos mesmo. Exatamente. E a equipe ali, aquele desespero, vendo aquele desespero, pegou o biscoito que tinha, sem saber se depois haveria comida para a própria equipe, para as pessoas que estavam ali com fome. Então foi um drama do dia, com as mortes, com tudo aquilo que aconteceu, mas por dias seguintes, ainda situação muito difícil. Muita gente ficou isolada, parceiro, no mato, por vários dias. Tinha comunidade que de tão isolada estava, para as pessoas chegarem até lá para levar mantimentos, assistência de saúde. Eu mesmo, quando fui numa dessas comunidades, a equipe que eu estava teve que ir de helicóptero, porque estava tudo isolado. O rio a enxurrada havia destruído as estradas e tudo mais. Lembrar de algodões, lembrar daquela tragédia, eu acho que é uma das experiências que eu jamais vou esquecer. A gente torce que as famílias possam ter um bom caminho, tentando se afastar desse drama, dessa tragédia que foi a barragem de Algodões. Difícil, Renan, não é.